Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 177. Estamos hoje no dia do profeta Isaías. Hoje é Isaías, capítulos 21, 22 e 23. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o vídeo de número 177, dia 177 do ano. Nós estamos meditando o profeta Isaías, hoje capítulos 21, 22 e 23. Eu penso que desde quando nós começamos Isaías, possivelmente vai ser o dia mais rápido de ler. Peço que vocês coloquem ali no comentário quanto tempo que vocês estão gastando para fazerem as leituras diárias. Então, para nós termos uma experiência, temos uma noção de diferentes experiências aqui daqueles que estão nos acompanhando. Vocês vão colocar se vocês só leem, se vocês conseguem rezar, meditar, grifar, coloca quanto que é a sua experiência, quanto tempo que vocês precisam. Quanto tempo precisa para ler, quanto tempo está demorando para ler, e aí depois vocês vão colocar também quanto tempo que demora todo o processo que vocês estão fazendo. Tem uma família de São Paulo, pessoas amigas do padre que disseram assim: padre, nós formamos um grupo aqui no condomínio, um grupo aqui de vizinhos, nós lemos juntos e depois nós partilhamos. Olha, é emocionante, é muito bom saber disso, daqui é uma motivação enorme para quem está acompanhando. Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas aí que estão lendo em grupo, em família, com amigos, em comunidade. Então coloca como que é a sua experiência. Quanto tempo que demora para ler? Como que vocês estão fazendo? Se vocês só leem, se meditam, se grifam, se estão lendo com outras pessoas. Conta como que está sendo a experiência. Eu confesso que eu leio, eu grifo, e aí eu vou indo para frente. Aí depois, quando chega na hora de fazer o vídeo, eu volto, leio, medito, tomo nota das coisas principais, faço um vídeo, depois o padre para um pouco e faço o outro. Então é mais ou menos assim que eu faço. Mas aqui em Isaías até o capítulo 39, para mim, está sendo uma das leituras mais rápidas desde quando eu comecei. Então essa é a minha experiência. Então nós estamos aqui desde o capítulo 13, vocês se recordam, em alguns oráculos, algumas profecias, alguns anúncios de Israel, ou melhor, de alguns anúncios de Javé contra povos vizinhos. Já tivemos contra a Babilônia, a Síria, Damasco, a Etiópia, depois tivemos contra o Egito. E ali, no capítulo 28, nós vamos ouvir sobre a queda da Babilônia, algo que era inimaginável. Sempre é muito difícil imaginar que o império vai cair. Por quê? Porque o império é o poder maior que tem ali no período. Então, novamente, no capítulo de 1 a 39 de Isaías, está focando principalmente na Síria. Foi o primeiro grande império ali depois do Egito, principalmente contra Israel. Mas aqui, em alguns momentos, fala sobre a Babilônia também, que era aquele império que venceria as tribos do sul, também conhecidas como Judá. Ali, para ser muito direto, no capítulo 9b, capítulo 9b, por quê? Porque a segunda parte do capítulo 9 vai falar sobre a queda da Babilônia. Diz assim: caiu Babilônia, e todas as imagens dos deuses ele as despedaçou no chão. Então vai dizer que a Babilônia vai cair, e junto com ela vai cair todas as imagens dos seus deuses. E aí nós temos também falando de Edom, falando contra os árabes. Esse é o capítulo 21. O capítulo 22, aqui nós temos uma exceção. Por quê? O padre acabou de dizer, do capítulo 13 para frente, nós ouvimos oráculos contra povos estrangeiros. Aqui, Deus ele volta a falar para Israel. Aqui nós sabemos que em 732, as tribos do norte, elas foram destruídas, o rei do norte foi destruído, a Síria conquistou o norte. Porém,
o sul, que tinha como capital Jerusalém, que é onde estavam os descendentes de Davi, eles sobreviveram, eles não foram destruídos. E aqui houve uma certa arrogância, houve uma certa vaidade, achando que eles estavam protegidos, que eles eram mais fortes, que eles eram indestrutíveis. Então essa segunda parte, na verdade esse novo capítulo, o capítulo 22, vai dizer assim para Israel: não festeje, mantenha a humildade. Aqui é o ano 710 mais ou menos 20 anos depois da conquista do norte pela Assíria, dizendo assim para Israel: não se orgulhe, não se coloque como superior, não ache que você não irá sofrer e não irá também passar pelo exílio. Nós sabemos que o exílio aconteceria mais ou menos ali 120 anos depois que esse texto ele foi mencionado. O 732, as tribos do norte. Depois, em 590 mais ou menos, as tribos do sul, chamados de Judá. Padre, por que 790 mais ou menos? Porque ali nós temos dois períodos. Primeiro tem a invasão da Babilônia. A Babilônia invade Israel ali em 797. Ali existe uma grande invasão. Israel, as tribos, na verdade Judá, as tribos do sul ali são praticamente sitiadas. Ali a Babilônia já toma o poder, mas um dos momentos mais fortes, mais tristes ali é a consumação da destruição dos reinos do sul de Judá. Acontece com a destruição do templo. Aqui nós estamos em 787. Então, nesse período que a Babilônia invadiu Israel, invadiu Judá, invadiu essas duas tribos do sul, aqui o norte já não tinha mais um rei, havia só um rei em Israel nesse período. Por quê? Porque a Síria já tinha destruído o reinado do norte. Então, capítulo 22, eu marcaria essa ideia principal. Qual que é a ideia principal? Aqui não é um oráculo contra um povo vizinho. Aqui é um oráculo de alerta e de pedido de humildade contra o próprio Jerusalém, falando aqui propriamente para os judeus. No capítulo 22, no versículo 15, aqui no começo, parece um nome aqui que eu achei curioso e eu fui pesquisar. Diz assim, versículo 15, aqui já volta a ser um oráculo, não contra Israel, aqui já volta a falar de estrangeiros novamente. Veja o versículo 15. Assim disse o Senhor Javé dos Exércitos: vai procurar este intendente, Sobna, intendente do palácio, e lhe diz: que possuis aqui? Que tens aqui para quereres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro do alto. Então está falando contra esse homem chamado Sódina, ou Sódina. Se vocês têm a Bíblia, aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém, tem uma nota aqui que diz quem é esse personagem na letra C. O padre vai ler, e se vocês quiserem, vocês anotem na Bíblia de vocês, ou anotem onde vocês quiserem, só vão ter uma ideia de quem é esse personagem. Às vezes tem alguns nomes, algumas situações difíceis que, mesmo não sendo centrais, eu acho que merece uma explicação. Então a nota da Bíblia de Jerusalém diz assim, sobre esse Sódina, a partir do versículo 15, que é mencionado. O único oráculo de Isaías concernente a particular. Este Sódina era recém-chegado, talvez estrangeiro, que ascendera ao mais alto cargo, o de intendente do palácio de Ezequias. Então era um estrangeiro que estava ali em Israel, que estava em Jerusalém. Ele chegou a viver, teve um alto cargo no palácio de Ezequias, que era o rei de Judá, o rei que ficava em Jerusalém. Isaías é o único a mencionar sua destituição e substituição por Eliacim, mas o livro dos reis dá o resultado dessa medida. Eliacim é intendente do palácio e Sódina não é mais que um secretário. Então é um personagem quando fala oráculo contra Sódina. Então até aqui tem algo que é muito comum a partir do capítulo 13. Oráculos, anúncios contra povos vizinhos. Depois no capítulo 22 nós temos aqui algo de diferente em comparação com os capítulos anteriores. Aqui um oráculo contra Jerusalém. Não fique orgulhoso ou não fique orgulhosa, Jerusalém, porque a sua hora vai chegar, porque a sua destruição também acontecerá. E aí, na segunda parte, a partir do versículo 15, tem um oráculo contra uma pessoa
que ali no reinado de Ezequias, que começou muito bem, que foi uma esperança para Israel, depois não terminou tão bem assim. Com Ezequias tinha um superintendente chamado Sódina, e esse homem, orgulhoso, opulento, ele precisava também de conversão. E aqui tem um oráculo de Javé, dizendo que ele pagaria pelos seus pecados. Capítulo 23, como de costume, continua, com exceção do capítulo 22, no capítulo 23 continua oráculos contra povos vizinhos, contra povos estrangeiros. E aqui nós estamos falando de Tiro. Tiro é um povoado, é como se fosse uma região que está bem na divisa de Israel. E aí contra Tiro tem um oráculo, eu destacaria o versículo 17, que diz assim: Então, ao fim dos 70 anos, Javé visitará Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra. Mas o seu lucro e o salário acabarão consagrados a Javé. Eles não serão amontoados nem guardados, antes o seu ganho permanecerá àqueles que habitam na presença de Javé, para o seu alimento e a sua sociedade, e para que se vistam ricamente. Então aqui um oráculo contra Tiro. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria terminamos hoje mais um dia. Terminamos o dia de número 177. Amanhã nós vamos para os capítulos 24, 25, 26 e 27. Essa sequência aqui desses capítulos nós poderíamos chamar de Apocalipse. É um anúncio daquilo que será, quando é Apocalipse não é o fim do mundo, mas é um gênero literário que ele tem uma linguagem muito simbólica para dizer como que Deus agirá no momento de dificuldade, no momento de sofrimento. Então, quem não leu ainda, quem vai ler amanhã, dos capítulos 24 a 27, o gênero literário é apocalíptico. Nós vamos ter aqui várias figuras, vários símbolos que não devem ser entendidos ao pé da letra. Apocalipse não significa anúncio do fim do mundo, significa um anúncio de esperança com uma linguagem diferente, com uma linguagem que vai além daquilo que é o cotidiano. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, parabéns pela perseverança, vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.